Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, eu peço a sua atenção, me acompanhem até o final deste vídeo. A gente vai traçar aqui para vocês a diferença. Existe uma linha muito tênue, muito fina mesmo, sobre o que verdadeiramente está acontecendo no Clube de Regatas Vasco da Gama e o que a mídia e alguns canais de YouTube estão vendendo aí para vocês. Então é o seguinte, se inscreva no nosso canal, ativem o sininho, deixe o joinha. A gente vai começar falando aqui sobre o futebol do Vasco da Gama. Depois a gente vai abordar um assunto muito importante que é a reestruturação do Vasco. Vamos falar sobre a situação do Vasco S.A., da venda do Vasco. Ontem teve um jornalista que falou que a gente estava mentindo. Iremos desmascará-lo e mostrar o que falou aqui o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Renato Brito. A gente vai mostrar quais são as intenções desse pessoal. Vamos abordar aqui a declaração do Levin. O Levin criticou uma eventual parceria entre Vasco e a empresa Win The Game e a gente vai falar muito aqui sobre o julgamento decisivo que foi marcado lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, novo julgamento. A gente vai falar muito aqui sobre a situação da AGE e das novas eleições do Vasco da Gama. Perfeito? Então me acompanhem até o final. Bom, meus amigos, com relação ao futebol, vocês sabem que o Vasco da Gama vai encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B no próximo domingo. O mico vai ser ao vivo com transmissão da Rede Globo às 16 horas. E é o seguinte, meus amigos, com os resultados de ontem, o Botafogo subiu, o Coritiba subiu e o Goiás também subiu. Isto significa dizer para vocês que a única equipe que caiu na última temporada, que foi o Vasco da Gama, foi a única que permaneceu aí na Série B. Triste a situação do Vasco, o Vasco que pode acabar na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje tem um encontro marcado aí entre o presidente Fake, Jorge Salgado e também o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes pode ser anunciado, uma reunião está acontecendo agora, na parte da manhã. Perfeito? O Vasco aguarda o desfecho da Libertadores para poder fechar com o Anderson Barros. Notícia que a gente teve ontem, o Anderson Barros que não vai ficar no Palmeiras. Então o Vasco aguarda o desfecho da Libertadores para fazer o anúncio. Conforme eu falei aqui, o técnico Antônio Oliveira, o português, bastante cogitado junto aí com Dorival Júnior para assumir o Vasco da Gama em 2022. Bom, a gente vai falar agora sobre a situação do clube empresa. Saiu uma matéria no Globo, tá? Que o Vasco traça regras de opção para receber investimento como se fosse clube empresa. Perfeito? Vamos ler aqui a matéria rapidamente. O Vasco prepara uma mudança em seu estatuto que criará regras para receber investimento ou sócios em uma empresa para controlar o futebol. Abre aspas aqui por Renato Brito, presidente do Conselho Deliberativo. A intenção é que ressalve a manutenção do símbolo do uniforme, das marcas, da sede,
nada que desvirtue o que é a natureza do Vasco. Ou seja, um dos presidentes de um dos poderes do Vasco já fala abertamente em vender o clube, sim. Viu, seu jornalista? Você está mentindo aí pro pessoal que te assiste. Perfeito? Então, há essa possibilidade de vender. E o pessoal tem que entender. O que o pessoal ainda não entendeu é que para onde que vai o dinheiro? Uma parte vai para o Estado, outra parte quem ganha são os sócios proprietários. Essas pessoas aí que defendem dentro da diretoria do Vasco a venda do clube vai receber uma comissão porque são sócios proprietários. Então, qual é a intenção? Receber uma comissão, uma fatia desse bolo aí, ou ajudar o Vasco? Façam essa reflexão. Bom, o Levin criticou uma eventual parceria entre Vasco da Gama e a Win The Game, perfeito? Abre aspas aqui para o Levenciano. Não satisfeitos em colaborar para provocar uma situação de inviabilidade com os resultados desportivos pífios, a fim de sustentar o discurso que só a venda do futebol a preço de banana salva o Vasco e de colocar diversos flamenguistas na gestão, eis que agora o plano é vender o Clube de Regatas Vasco da Gama para um flamenguista, ex-VP financeiro do Flamengo. Ou seja, a ligação desta gestão com o rival vai ficando cada vez mais clara, com isso fica evidente quem são os verdadeiros tubarões. Bom, o Levin deixou aí a opinião dele, fecha aspas. Bom, com relação à situação aqui do novo julgamento, ontem na parte da noite a gente tomou conhecimento que no dia 6/12, às 13 horas, o agravo cível, e esse agravo cível aí, ele tem antecipação de tutela, pode colocar aí o Levin como presidente do Vasco da Gama, será julgado no pleno do Tribunal de Justiça. Perfeito? Então a gente vai ter dois julgamentos. O do agravo do Roberto Monteiro, no dia 29/11, agora em novembro, e o julgamento aí do agravo do Levin no dia 6/12. O do Roberto Monteiro, vocês já sabiam, o do Levin, vocês ainda não tinham conhecimento. Bom, com relação aqui à AGE, a convocação, esse é o foco. Eu peço a você que ainda não é sócio do Vasco, que venha se associar aí em massa, para que a gente possa simplesmente aí destituir o Jorge Salgado como presidente do clube e que, para consequentemente, a gente possa efetivamente pleitear uma nova eleição no Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é o caminho. Perfeito, pessoal? Não existe outra solução pro Vasco a não ser a implementação do projeto Somamos no Clube. O restante é conversa de quem é sócio proprietário do Vasco da Gama e simplesmente quer receber uma fatia nesse bolo para o clube ser vendido e receber uma grande, simplesmente comissão para encher o bolsinho. Perfeito? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!